É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? Dois integrantes dessa angústia diária. Olá, você assiste e escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Eu sou o André Guache, mais uma vez estou aqui com o Américo BD para a gente dar continuidade ao podcast anterior sobre o Tribunal do Júri, né, BD? Dá sua saudação aí para nossos ouvintes. Saudações bicolores, que o Paysandu consiga recuperar. Estamos aí, vamos lá, que júri é interminável, né? Dá pra fazer um curso. Eu falei de que ia ser uns 4 4 episódios mesmo, como a gente provavelmente vai ter que gastar aí os 4 episódios. E como eu disse no episódio passado, eu disse que viria aqui com o Botafogo numa posição melhor. E o Botafogo hoje está inclusive no G4, quarta colocação. No último mês nós já viemos de uma vitória sobre o Flamengo, que é o segundo time do Américo BD. Então já sacanei com ele no grupo, claro que não ia perder essa oportunidade. Então mando aqui minhas saudações alvinegras a todos os botafoguenses, que são milhões, que escutam o nosso podcast. O Flamengo está escondendo o jogo esse ano, tá? Eu espero que ele encontre. De tanto que ele está escondendo o jogo, eu espero que ele ache esse ano ainda algum jogo. Bom, pessoal, lembrando, nós estamos agora no YouTube, né? Então peço que vocês nos sigam no canal, ativem aquele sininho para que vocês possam receber as notificações de cada atualização. Até faço aqui uma consideração sobre o episódio 16 no YouTube apenas. Por algum equívoco ali, a gente subiu só 42 minutos. O episódio tem 1h e 16 e 17. Nas outras plataformas, Spotify, Deezer, o episódio está completo, mas a gente vai subir o novo episódio, né, com essa correção faltante. Então já, né, se quiserem assistir o episódio anterior diretamente no YouTube, só aguardar essa nossa atualização. Por isso que a gente pede sempre para que vocês ativem esse sininho, porque quando você ativa o sininho, você vai receber a notificação de qualquer atualização do nosso canal. E igualmente, né, para quem prefere escutar no Spotify, no Apple Podcast, Google, Deezer, enfim, a gente pede também que sigam o nosso canal, né, Podcast Processo Penal Ragnarok, que eles já ativam a notificação também para cada episódio. Bom, algum recado, BD, específico? Não, estamos bem. Vamos bem. Vamos na fé. Tá tudo bem. A gente terminou o episódio anterior do Tribunal do Júri falando sobre competência. Falamos até de uma coisa polêmica, vamos colocar assim, acerca de uma possibilidade ou não de renúncia do Tribunal do Júri, né? Vou chamar a atenção para outra coisa interessante também. Nós mudamos aqui o layout do nosso podcast. Agora estamos aqui em animação. Eu e BD fizeram uma animação bacana aqui de 2 vikings para, né, ficar mais diferente aí o podcast Processo Penal Ragnarok. Nós já explicamos, né, o que significa Ragnarok, vem da mitologia viking mesmo. E aí, acho que ficou bem interessante aí os 2 vikings com as tatuagens aí do Paysandu e do Botafogo. Eu, mais uma vez, agradeço a Fervo aí, sempre inovando no nosso podcast. Foi bem legal, agradeço bastante. E antes, na verdade, de retomar o assunto do Tribunal do Júri, e a gente, né, de vez em quando muda aqui a sistemática do podcast. Eu acho que na primeira apresentação a gente tentou seguir um modelo e estamos mudando de vez em quando. Mas assim, porque a gente tem coisas que acontecem entre a gravação de um episódio ou outro, que a gente conversa, o RBD, olha, a gente precisa falar sobre isso, né? Porque senão também a gente perde o feeling do momento, digamos assim, da importância da discussão que vem sendo, né, feita nos tribunais superiores, especialmente, ou na academia, ou nas redes sociais.
E a gente separou aqui 2 assuntos, que nós vamos tentar falar bem rapidamente, para não tomar o tempo do podcast sobre o júri, mas que a gente entende necessário em razão do momento em que está sendo discutido isso. Então, o primeiro assunto diz respeito a uma tese que está sendo discutida aí, foi levada ao STJ, sobre o tráfico de drogas e a classificação de crime hediondo equiparado. E o segundo tema, também relevante, que a gente não queria perder esse feeling, né, esse momento, que é a possibilidade do interrogatório por videoconferência para preso foragido. Nós tivemos aí 2 decisões do ministro Edson Fachin, em sede de habeas corpus, que concedeu a oportunidade do cidadão foragido participar da audiência de instrução por videoconferência. Primeiro assunto, então, tráfico de drogas equiparado a crime hediondo. Eu vou só explicar a tese. A primeira vez que eu li isso foi no Conjur. Eu vou pegar o nome aqui para fazer jus aos autores. São 2 defensores públicos, se eu não me engano, sustentando o seguinte: com a alteração da Lei de Execução Penal, da Lei de Crimes Hediondos e da Lei de Execução Penal, pelo pacote anticrime, né, teria sido suprimida na Lei de Crimes Hediondos aquela diferenciação que era feita na própria Lei de Crimes Hediondos no que diz respeito à progressão de regime, 2/5 ou 3/5, e aí eu estou falando evidentemente bem sucintamente, mas sustentam ali que considerar o tráfico de drogas, e eu não estou falando do tráfico privilegiado, que é aquele do parágrafo 4º do artigo 33, que a gente chama de tráfico privilegiado, mas tecnicamente não seria um privilégio. Seria uma causa de diminuição de pena. Mas estou falando do tráfico normal, o tráfico do artigo 33. Sustentam essa alegação na legalidade restrita de que, se não há uma classificação expressa na lei ordinária, não poderíamos considerar o tráfico de drogas como sendo hediondo equiparado a hediondo, porque nós temos aquela classificação de crimes hediondos e crimes equiparados a hediondo, né? Os crimes hediondos é um rol da lei de crimes hediondos, a gente chama de rol taxativo, e os equiparados a hediondo, até onde a gente sempre estudou e sempre considerou, eram aqueles cuja Constituição assim o determinava: tráfico de drogas, terrorismo, tortura, grupos armados. Me perdoe aqui se eu me falhei a memória, mas já pego aqui para vocês também. E aí eu vou passar a bola para o BD para ele fazer algumas considerações, enquanto eu vou puxando aqui o artigo dos colegas, né, para fazer jus ao nome, que a gente também privilegia, claro, né, concordando ou não. Perfeito. O tema é interessante e já tendo repercussão prática, porque o STJ está sinalizando que... na verdade, a 6ª turma, eu posso até atualizar isso, mas a 6ª turma negou essa possibilidade, manteve a equiparação hediondo, mas, se eu não me engano, 1 ou 2 decisões monocráticas, acho que foi do ministro Sebastião Reis, eu posso confirmar isso, considerou a possibilidade, determinou que fosse feita a retificação do percentual para progressão de regime, sob o argumento de que tráfico não seria hediondo. Mas eram decisões, até onde eu me lembro, monocráticas, mas eu posso confirmar isso aqui. Perfeito. A grande dificuldade para mim da tese, com todo respeito a quem a defenda, é o texto da Constituição. Porque não é que haja uma omissão, o próprio princípio da legalidade é atendido com a regra constitucional. Eu não preciso que uma lei repita o que já está no texto da Constituição, e está dentro do artigo 5º. Então, você não pode negar que o tráfico é equiparado, com todo respeito, pela Constituição. Essa equiparação ela tem sede constitucional e é expressa. Porque algumas vezes as pessoas fazem essa discussão do texto, né? Falam assim, a lei, por exemplo, a Constituição fala que a lei vai respeitar a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Mas falou lei, não falou emenda à Constituição. Então a emenda não precisaria. Quem escreveu o artigo que eu mencionei foi José Flávio Ferrari e Caio César Domingues de Almeida.
Que adota essa tese que você já explicou, Sim, central. adota a tese de que não existe classificação de hediondo equiparado e que, portanto, o tráfico não seria equiparado a hediondo, reforçando esse argumento com a revogação desse dispositivo da lei de crimes hediondos que tratava lá que a progressão, naqueles casos específicos, dos crimes hediondos e do tráfico, da tortura, seria de 2/5 ou 3/5, a depender se primário ou reincidente. Mas se eu usar esse argumento, nenhum mais é hediondo, porque revogou não só pro tráfico, revogou toda a parte do... Então não poderia mais nem ter... É isso que eu não, com todo respeito, eu não compreendo. Nesse caso aqui, a lei de crimes hediondos continuou com o rol. Continuou com o rol, inclusive atualizado pela lei. Né? O que acontece é o seguinte, a lei de crimes hediondos, lá no artigo 1º, trata do rol de crimes hediondos. Então, homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, homicídio qualificado, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, roubo, as espécies de roubo, extorsão qualificada, extorsão mediante sequestro, estupro de vulnerável, e vem. São 9, se eu não me engano. E no parágrafo único traz, também se consideram hediondos, genocídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, e vai tratando desses, dos vários crimes que são hediondos. E aí vem o artigo 2º e repete mais ou menos, repete o texto constitucional, os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, eu até confundi, tortura, tráfico, terrorismo, são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. O parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos é que foi revogado pelo pacote anticrime, e esse parágrafo 2º que trazia expressamente a afirmação de que a progressão de regime no caso dos condenados por crimes desse artigo, seria de 2/5 ou 3/5 se reincidente, dando o mesmo tratamento expresso, né, aos crimes hediondos. E com a revogação desse parágrafo 2º é que se sustenta que o tráfico não seria mais hediondo equiparado. Na verdade, eles chegam a afirmar que o tráfico nunca deveria ter uma classificação de equiparado a hediondo, porque na visão deles a lei deveria falar, são equiparados a hediondo o tráfico, o terrorismo e a tortura. Pelo menos foi isso que eu extraí do artigo que eles publicaram. Agora, essa interpretação, concordo com o BD, ela tem algumas... eu discordo da interpretação, porque me parece que o texto constitucional é claro, justamente por dar um tratamento diferenciado a esses 3 crimes, cuja classificação sempre se compreendeu como sendo de equiparado a hediondo. Eu não acredito que precise a lei expressamente dispor que esses crimes são equiparados a hediondo. Uma classificação como se fosse uma norma interpretativa. Porque se você pega o inciso 43 do artigo 5º, fala: a lei considerará inafiançável esse tipo de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Quer dizer, a lei coloca... respondendo os mandantes, executores ou podendo evitar aqueles que se omitiram. A Constituição coloca que o regime tem que ser o mesmo. Quer dizer, se o legislador criou uma distinção onde o texto da Constituição não fez, o legislador é que andou mal. Na verdade, ele não criou uma distinção, ele simplesmente... é aquele negócio do pacote anticrime que a gente falou no episódio anterior, né? Da falta de técnica, né? Algumas coisas foram atécnicas, eles simplesmente quiseram tratar dentro da lei de execução penal dos percentuais de progressão de regime. Porque antes nós tínhamos, na lei de execução penal, 1/6, né? Lá no artigo 112, e na lei de crimes hediondos, 2/5 ou 3/5. Então nós só tínhamos 3 percentuais. O legislador, no pacote anticrime, quis jogar dentro
da Lei de Execução Penal aqueles percentuais todos, que inclusive a gente já tratou sobre isso quando a gente falou dos reflexos do pacote anticrime de acordo com a jurisprudência do STJ, naquele jurisprudência em teses, que a gente fez um comentando só e 2 comentando isso. Por isso que eu tenho dificuldade de entender essa tese, André, porque para mim tá lá. E na verdade é o seguinte, o dispositivo da Lei de Execução Penal... Houve continuidade normativa. Continua falando em equiparável a hediondo. E houve continuidade normativa. E aí o seguinte, se a lei fala que os crimes hediondos equiparados e os hediondos terão uma progressão diferente, quais os crimes que seriam equiparados hediondos? Se não aqueles que a própria Constituição trata junto com a expressão crimes hediondos. Assim, é uma interpretação, eu não acho nem, eu não acho teratológica a interpretação, não. Só que é ser por demais legalista e não enxergar a realidade. Mas veja, ela cria uma injustiça flagrante, uma injustiça constitucional. Claro. Porque é o seguinte, a lei pode estender, criar outras hipóteses definidas como hediondas. Ela não pode retirar aquilo que a Constituição já colocou como... Aqui exige um tratamento mais a sério, né? Um tratamento mais rigoroso, não é ser punitivista, é uma questão de que na execução da pena, esse tipo de crime, pela Constituição, exige um tratamento diferenciado. Então essa é, para mim, a grande dificuldade, com todo respeito a quem sustenta a tese, lógico. Pois é, aí eu vou fazer mais uma crítica, que eu vou mencionar em diversas oportunidades aqui, que a Lei de Execução Penal usa a expressão hediondos equiparados. No 84, quando vai tratar da separação de presos, os presos provisórios ficarão separados, acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Aí no parágrafo 3º, os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Então você tem assim diversas oportunidades. E aí, para tudo isso, vai ter igual, só na progressão que seria diferente. Não, e aí eu falo, especialmente na progressão de regime, quando você vai lá no artigo 112, quando fala 40% no inciso 5º, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Então quer dizer que o legislador precisaria simplesmente, ao invés dessa interpretação decorrer do texto constitucional, ele teria que ir lá na Lei de Crimes Hediondos e dizer o seguinte: consideram os crimes hediondos equiparados o terrorismo, a tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes. Eu acho que é essa a interpretação que estão querendo dar. Mas é isso que eu não entendo, então, porque assim, isso está no texto ainda da lei hedionda. Sim, claro que está. Isso continua, está lá no artigo. Por isso que eu estou falando. Eu não consigo entender esse argumento porque o próprio artigo continua falando. Os crimes hediondos e a prática de tortura e o tráfico são insuscetíveis de... Continua lá considerando como equiparado. É porque não usou expressão. Não colocou... Quando eu falo de legalidade restrita, não usou expressão. São insuscetíveis de graça, anistia e fiança por serem crimes hediondos equiparados. Aí, na verdade, não é legalidade restrita. Aí é legalidade literal contra o texto da Constituição. O cara queria uma coisa que não... Eu falo que se sustenta na legalidade restrita por conta disso. Quer dizer, a lei de execução penal vai usando a expressão hediondo equiparado em todo o seu texto, o Código Penal, a Lei de Crimes Hediondos, e aí, porque não se diz expressamente são considerados hediondos equiparados esses 3 crimes, quer se fazer uma interpretação por demais legalista, né? Ou por demais, assim, equivocada, eu classificaria assim. Então, e vou dizer mais, se o pacote anticrime quisesse, de fato, deixar de tratar o crime de tráfico como crime hediondo, teria feito como fez com o tráfico privilegiado. Porque no caso do tráfico privilegiado, a alteração da norma veio expressamente para dizer, olha, o tráfico, com a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33, não é crime hediondo equiparado. Sim. Então, assim, se o legislador quisesse essa interpretação de que o tráfico, o terrorismo e a tortura não fossem considerados como hediondos equiparados, teriam colocado isso expressamente. Olha, o tráfico não é, mas por que ele nem poderia fazer isso? Porque isso é uma interpretação que decorre do texto constitucional. Então, assim, não consigo compreender como correta essa interpretação, respecta vênia aos colegas aqui que defenderam a tese, e
vou fazer uma crítica aqui acadêmica à decisão monocrática que eu mencionei. Como que isso pode ser decidido numa decisão monocrática? Eu acho, sinceramente, que isso deveria ser levado imediatamente para a terceira sessão, porque isso afeta o processo, a execução penal do cidadão inteira. Então, uma decisão monocrática de um tema que é absolutamente controverso vai fazer com que esse réu, numa vara de execução penal específica, tenha os seus percentuais totalmente alterados. E os outros condenados por tráfico? Na mesma vara. O que o juiz vai fazer? Ele vai alterar, depois a terceira sessão ou as turmas decidem diferente, ele volta atrás e altera de novo? É muito rebus sic stantibus para pouco servidor, pouco juiz, eu acho. É uma questão meio essa crítica eu queria fazer, porque não, com todo o respeito que eu tenho ao ministro, mas não deveria ser decidido em monocrática, de maneira nenhuma. Qual é a nossa grande dificuldade, André? A gente vive o jogo e a realidade que está tudo errado. Está tudo errado a quantidade de decisões monocráticas, frutos também de uma quantidade absurda de habeas corpus que inviabilizam você conseguir ter uma análise da turma de tudo, senão nem que tivesse 300 ministros no STJ, se teria a quantidade e capacidade de julgar. E aí é aquele problema. Qual é o papel das cortes superiores? STJ e STF, eles são cortes superiores mesmo, ou eles vão entrar no varejo da justiça ordinária e vão... Então essa é a nossa grande dificuldade. Não estou culpando os advogados, não estou culpando ninguém, eu estou dizendo, a lógica do sistema é uma lógica que provoca toda essa incongruência. É incongruente decidir monocraticamente, é incongruente ter essa quantidade de habeas corpus, é incongruente a quantidade de prisões que às vezes que provocam habeas corpus, é incongruente a quantidade de cifra oculta da criminalidade, a diferença entre os crimes que acontecem e que são apurados pelo sistema, é incongruente a quantidade de fatos criminais. Teve uma informação ontem de internet que eu preciso checar, porque ela é assustadora, que 10% dos homicídios do mundo aconteceram no Brasil no ano passado. 10%. E que nós temos a 26ª população carcerária, apesar de ter apenas a 6ª população, de ser o 6º país mais populoso e a 26ª população. Então nós temos que encontrar, e eu acho que esse é o nosso grande problema no Brasil. Você vê vários erros, todo mundo consegue chegar a vários erros, mas ninguém consegue consertar o problema. Porque tem vários erros que se sucedem que acabam fazendo uma tempestade perfeita. Então essa é a nossa legislação, é o que se fala. Você diz assim, o Brasil é muito punitivista? Depende, porque o que você vê de impunidade, o que você vê de crimes claramente e de poderosos e de outros tipos de crime que não acontece nada, mas ao mesmo tempo você vê uma punição excessiva, erros em algumas situações. Então é bastante complexo trabalhar e tentar resolver sistematicamente. Agora, de fato, a gente que fica preocupado de respeitar as decisões do STJ e do STF fica numa sinuca de bico. É uma decisão monocrática. Foi mas tem quantos? E a gente sabe que a tese talvez não seja a melhor. Na execução penal isso é complicado, porque quando você muda o percentual de progressão de regime... Não, depois que tu solta, tu vai mandar buscar de volta quando muda a jurisprudência. O cara tá solto. Ele diz, olha só, na verdade a conta foi errada. Porque não, isso não é nem incomum. É por isso que lá eu tenho orientação assessoria. Vamos aguardar a decisão final da terceira sessão. A gente vai se guiar pelo precedente vinculante, para que a gente não corra o risco de ter esse tipo de problema. E aí eu faço uma alerta, digamos assim, e faço isso talvez... sem dados estatísticos e num achismo certeiro, vamos colocar o seguinte. Se essa tese vingar no STJ, metade do sistema prisional vai sair. Porque nós temos um percentual de presos por tráfico de drogas que é muito superior aos outros crimes. Se o tráfico de drogas deixar de ser considerado como equiparado a hediondo, e a progressão for de 1/6, pode ter certeza que nós teremos muito... Eu não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, né? Mas nós teremos o efeito prático da decisão, o esvaziamento das unidades prisionais. Né? O que eu acho, assim, não pode ser feito por vias transversas, né?
A gente tem que aplicar a lei e ponto, né? Eu discordo dessa interpretação. Acho que o judiciário tem que decidir com base não na consequência, e sim no que o texto constitucional assim determina. E o texto constitucional, o nosso legislador, concorde ou não, quis dar um tratamento rigoroso ao tráfico de drogas. Esse é um tema muito legal, assim, teoria geral do direito, né? É aqueles que defendem faça-se justiça, pereça o mundo, então dane-se as consequências, o que importa é o principialismo, Não, e outros que discutem a partir da e consequência, nesse ponto você vai pegar as consequências dessa interpretação e você vai ter gente achando excelente e gente achando péssimo. Claro. Porque para alguns vai dizer, olha, vai desafogar o sistema prisional, vai melhorar a situação das unidades, né? Sim, porque nós vivemos prisionais. Coisas inconstitucionais. Claro. Por outro lado, o outro vai dizer, não, peraí. Então, pessoas que foram condenadas por crimes cujo legislador entende como grave, serão colocados às ruas, e a segurança pública, e a coletividade. Então você vai ter, inclusive, com relação às consequências dessa decisão, até uma divergência do que se é boa ou se é ruim. Né? E não estou, nesse momento, entrando nesse mérito, porque a minha discussão aqui olha... É principialista mesmo, é questão se está certo a hediondez, ou a classificação de equiparado a hediondo do tráfico, a gente está lembrando, tortura e terrorismo, não é só tráfico não, as pessoas tendem a achar que é só tráfico, é tráfico, tortura e terrorismo, que a própria Constituição tratou com as mesmas restrições dos crimes hediondos, porque a Constituição fala os crimes hediondos e tráfico, tortura e terrorismo são insuscetíveis de graça, anistia, indulto e fiança. A própria Constituição Federal, eu não consigo compreender que a Constituição Federal precisaria expressamente dizer, como se fosse assim, os crimes hediondos, que a lei assim os considera, e aqueles que a Constituição entende como hediondos equiparados, tráfico, aí supriria essa interpretação de que não seriam equiparados hediondos. Não, eu discordo, assim, verdadeiramente dessa interpretação. Eu acho que se ela vingar, vai ser uma interpretação que contraria o texto constitucional. Essa é a minha visão. Perfeito. Né? Não consigo mudar de entendimento. Vamos ao segundo tema, antes que seja... E alguns breves comentários sobre o Tribunal do Júri. Porque o segundo tema também é bem polêmico. Interrogatório por videoconferência para preso foragido. Nós tivemos duas decisões do ministro Edson Fachin, que garantiu em sede de habeas corpus a participação de um réu, ou de dois réus nessa situação, que estava foragido de participar da audiência, sob o argumento de possível violação à ampla defesa. Então, a gente vai falar rapidamente sobre isso para voltar ao tema do júri. A sexta turma, só informando, a sexta turma do STJ, no HC 640770, ministro Sebastião Reis Júnior, o relator inclusive, negou essa possibilidade, né? Utilizando argumentos dizendo que seria premiar a condição de foragido, até a impossibilidade de beneficiar o réu, a pessoa, né, por sua própria torpeza, mencionando uma possível litigância de má-fé. Eu nem acho que também seriam esses os argumentos que eu, né, talvez consideraria, né, e o ministro Edson Fachin, nesse caso em específico, entendeu de forma diferente, que na verdade seria uma manifestação do princípio da ampla defesa ou o interrogado, né, ainda que foragido, pudesse participar da audiência. BD, a gente já discutiu isso no grupo lá, com alguns outros colegas, cada um tem uma opinião um pouco diferente. Eu tenho algumas considerações a fazer também, mas eu queria ouvir o BD primeiro. Então vamos lá. Eu não nego que a ampla defesa se divide em duas, autodefesa e defesa técnica. Então, que o interrogatório faz parte da ampla defesa, que o dia na corte, a oportunidade do réu
falar, dar a sua versão diretamente ao magistrado, faz parte da ampla defesa. Eu até acho que não há uma renúncia tácita também. Porque o cara foragido é uma renúncia. Mas eu acho que nós devemos levar a sério um regime jurídico do foragido. Porque eu não posso ter um direito no interrogatório virtual que eu não tenha no interrogatório real, presencial. Se eu tivesse um interrogatório presencial, ele iria ter direito assegurado? Teria, mas teria preso. Então, se ele quiser fazer interrogatório virtual, ele pode fazer preso. Eu vi colegas dizendo o seguinte, não, deixa e depois monitora a localização e efetua a prisão dele. Mas monitora a localização só se ele fornecer o e-mail. Não, porque ele vai ter que de algum modo se conectar à audiência virtual. Por link. O problema é que às vezes o cara está em outro país. Não só isso. Se ele for um hacker aí, ou se ele tiver o apoio de um hacker, ele consegue fazer isso sem enviar a localização dele. Não, e às vezes ele vai num local público que se tinha que... Uma lan house, exato. Eu acho que o problema é esse. O Brasil tem que levar a sério o que é ser foragido. É claro que não é crime. É claro que ele não é obrigado a se entregar. É um direito, mas também não tem direito de fugir. Mas não existe direito à fuga. Essa é a questão. Você vê, tem países como a Inglaterra, até aquele caso do trem pagador famoso. Ronald Biggs. Isso, que ele veio para o Brasil, passou anos no Brasil. Depois, no final da vida, foi para a Inglaterra e foi preso. Por uma questão simples. No direito inglês, se você é foragido, transitou em julgado, não corre prescrição. Isso viola... Bem, estou dando um exemplo de um país relativamente civilizado. Para mostrar o seguinte, nós temos que levar a sério o que é a condição de foragido. A história de um comportamento contraditório, veja, você não é obrigado a colaborar, mas você não tem direito de tumultuar o processo. E se você é foragido, de algum modo você tumultua. Então a gente precisa ter este cuidado. Eu penso que, com todo respeito à decisão, veja, eu não vejo nenhum problema, inclusive, se o juiz mudasse do virtual para o presencial. E aí eu queria ver como é que a pessoa ia cumprir, se ela ia aparecer lá na audiência. Porque essa é a grande questão. A audiência virtual, há muitas críticas à audiência virtual, mas eu não vejo também tanto problema, não. Não vejo grandes violações a direitos na audiência virtual. Antes da pandemia, havia um sentimento por parte de alguns, muito mais até assim, lógico que tinha juízes, membros do Ministério Público, mas eu via um movimento muito grande da Defensoria Pública e da advocacia em geral, contrária à realização das audiências por videoconferência, sobre um argumento que não me parece um argumento técnico, me parece um argumento metajurídico, se eu puder utilizar essa classificação, que era a ausência de sensibilidade do juiz ao tomar o depoimento de uma testemunha ou de uma parte, de um réu, sobre o argumento de que pessoalmente você tem uma sensibilidade maior na hora de analisar as impressões que são naturais de quem está acostumado a tomar o depoimento de pessoas, né? Seja de réus, sejam de testemunhas. E a pandemia me parece que demonstrou que não era bem assim. Claro. Porque os meios tecnológicos atualmente avançaram substancialmente. Até mesmo na audiência de custódia, que havia aquela polêmica, hoje atualmente suspensa por duas decisões lá do STF. Uma do próprio Fux, que suspendeu todo o capítulo, e uma do ministro Nunes Marques, porque o Congresso Nacional veda a realização de videoconferência na audiência de custódia. A gente já falou sobre isso em um episódio, mas sem gerar qualquer consequência, ou sem especificar e, se fizer, qual que é a consequência, né? A gente até fez esse questionamento. Enfim, não me parece que atualmente nós temos me parece que atualmente nós temos uma rejeição menor, né? André, só um detalhe, se o primeiro argumento for verdade, de que você, ao ver o vídeo, teria menos sensibilidade, então os desembargadores e os ministros, ao ver os vídeos da audiência, eles não teriam condição de avaliar. Teria que se reproduzir então, por a isso prova que eu chamei, propositalmente eu chamei de argumento metajurídico, porque ele vai ver o vídeo, ele não vai ver. E mais, eu sempre digo isso, o que é melhor para o réu e para o processo? Que
se está em outra comarca, que você depreca uma precatória, que quem vai ouvir não é o juiz da causa. A identidade física do juiz. Ou que seja o juiz natural. Claro. Que a videoconferência acaba facilitando Permite o juiz natural. isso aí. E assim, Pois é. essa mudança, só para terminar, uma questão. Obviamente, né? Eu sou obrigado, e mesmo que não fosse, eu acho que é de bom tom você atender todos os advogados que ele procura. Sim. E eu, agora, estou há muito tempo já deixando o advogado escolher se ele quer ser atendido presencial ou por videoconferência. Eu estou lá no fórum, Concordo. ele escolhe. Os últimos 10, 9 preferiram por videoconferência. Igualmente, acontece comigo também. Hoje mesmo. 9. Hoje eu atendi o advogado. Então, eles preferem. Então, o assim, advogado não precisou de se deslocar de Vitória para Colatina. Pronto, mas se pro despacho com o juiz fora dos autos acham normal e acham útil, por que na audiência não poderia? É uma questão de equilíbrio. É de lógico. Mas eu acho que a pandemia, nesse aspecto, ajudou, digamos assim, a quebrar essa barreira, né? Uhum. Pelo menos eu tenho a impressão aqui no Estado do Espírito Santo que isso tem acontecido. Mas no caso do interrogatório do réu foragido, eu não discordo do que o BD falou aqui. Eu quero fazer uma ponderação que eu cheguei a mencionar com o BD, é o seguinte: não me parece uma questão de ampla defesa, sinceramente, porque estando ele foragido, para que ele exerça o direito de ser ouvido, o juiz não nega esse direito. Venha e seja ouvido. Mas pegando justamente essa informação de que a gente alterou a forma de realização do ato processual. Então, no meu caso ali, eu sou juiz de execução penal. Eu faço as audiências por videoconferência. Então, eu fico no gabinete, um advogado fica no escritório dele, ou vai ao presídio ao lado do interno. No meu caso, as minhas audiências são de justificação de falta grave. O promotor na promotoria, ou enfim, onde ele quiser, em casa, e faço as audiências dessa maneira. Eu não faço audiência presencial, muito raro, a não ser que solicitem, eu acho que seria relevante. E eu faço esse questionamento seguinte: por que não dar a oportunidade da pessoa foragida participar da audiência? Se ele requerer, isso vai prejudicar o processo? Eu não acho que vai, eu acho que vai ajudar, porque quando você faz uma instrução processual, veja bem que eu não estou tratando no campo das nulidades e não estou tratando na questão relativa a afirmar categoricamente, porque eu ainda não tenho opinião formada, que isso fere ampla defesa. A minha posição atual é que não fere. A minha posição atual é que ele deveria comparecer ao fórum para ser ouvido. E justamente, se o juiz faz audiência presencial, e aí teremos outro questionamento, né? Você vai impor o juiz que ele faz presencial, mas neste caso você vai determinar que o juiz faça híbrida. Sim. Sabe assim, você não tem regulamentação para isso. Então, casuisticamente, os tribunais superiores vão determinar: não, nesse caso eu quero que você faça híbrida, porque infringe a ampla defesa. Ou vai seguir uma tese de repercussão geral dizendo o seguinte: se o réu é foragido e desejar participar por videoconferência, ele tem direito. Sim. Eu não sei como é que seria isso. Essa é a minha grande preocupação. Por isso que eu não tenho uma opinião formada, mas no caso concreto, se eu estivesse instruindo um processo, que eu estivesse fazendo uma audiência, e a gente hoje, habitualmente, eu faço audiência híbrida, ainda que eu faça audiência no fórum, e audiência criminal e instrução, até prefiro fazer no fórum mesmo, não que não dê para fazer do gabinete e as pessoas em outros locais, mas eu prefiro. Mas muitas vezes a gente faz no fórum, o réu preso no presídio, o advogado ou lá, ou no escritório, o promotor que às vezes responde por 2, 3 comarcas, está na comarca vizinha, eu não vejo problema. Talvez eu não negaria. Acredito que eu não negaria. Por quê? Porque eu justamente entenderia o seguinte: olha, vai trazer mais qualidade para minha decisão. Porque eu vou ouvir o réu. E se ele confessa? Mesmo foragido, não, eu confesso, foi eu, sou o autor do crime, etc, etc. Por esse motivo, a gente sabe que confissão sozinha não pode ensejar a condenação, mas pode ser que ele tenha a contribuir com a instrução. Fora que é uma oportunidade também dele ser localizado, né? Dependendo da forma como ele vai se comunicar com o juízo. Do mesmo tempo que ele não é obrigado a se entregar, as autoridades do Estado também não são obrigadas a assumir o compromisso de não ir atrás dele pelo link que ele
Sim. Ingressar. Mas enfim, é uma ponderação que eu queria fazer, repito, não no campo de nulidade, não no campo da ampla defesa, mas da prática, o efeito prático disso. Por que é negativo? Não é negativo. Eu acho que tem tudo a ver com a ampla defesa, né? Por dois motivos. Primeiro, porque, como eu falei, é a defesa técnica, não é a autodefesa. E porque cada vez mais se reconhece que o interrogatório é muito mais meio de defesa que meio de prova. Certo. Tanto que essa mudança para o final é essa característica. Eu quis dizer, na verdade, que se o juiz indefere, eu não acho que viola a ampla defesa. Ah, tá. Por ele estar foragido. Não, Entendi. é isso que eu tô querendo dizer. Ah, tá. Não que não. É óbvio que a gente está tratando de um direito de ampla defesa. Então para você. Eu não acho que viole. Não há um direito. Seria Não há com um a direito. natureza jurídica. Seria um favor. O juiz faz essa que é onde eu queria chegar, porque há uma dificuldade. dificuldade de você compreender isso. Porque, veja, o interrogatório, o código fala que ele pode ser realizado a qualquer momento e pode, inclusive, ser feito depois. O tribunal, se ele quiser, ele pode depois ser reinterrogado. O artigo 185 fala assim, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária. Esse comparecer perante é pessoalmente ou é virtualmente? O meu problema é como eu falo, é assim, certas coisas eu acho que nós precisamos levar a sério a justiça. Sim. E eu não estou querendo dizer que o ministro que pensa diferente não leva, ou a defesa, todo respeito, mas eu acho que o regime jurídico de um foragido é um regime diferenciado. Tem que ser um regime diferenciado. Então, você não pode dar a ele o mesmo tratamento se ele não quer, porque veja, se a gente for levar isso, você teria que intimá-lo por edital também, mesmo ele estando claramente foragido. Você teria que fazer uma série de... É isso que eu... Você começa a dizer assim, não, mas se eu for fazer ali, eu vou ter que fazer para todo, por que é só no interrogatório? Então, olha só, é por isso que eu estou tendo uma dificuldade de compreender que isso viola a ampla defesa. Por quê? Você não tem nenhum procedimento do código que determine. Você falou uma coisa muito certa. Então, assim, o réu é revel. Ele foi citado, depois não compareceu mais ao processo. Falo da revelia do processo penal, que as pessoas não confundem. Então, como agora compreenderíamos a necessidade de dar a oportunidade a ele de comparecer à audiência, mesmo ele foragido, a gente teria que tomar todas as providências de intimação por edital. Sim, você vai atrasar e burocratizar. Porque, veja, ele sabe do processo. Sabe, porque foi citado. Ele sabe do processo. Então, e tá foragido. Bem, porque qual é o conceito de foragido para mim? Nós temos que definir, inclusive, isso. Foragido é alguém que sabe que tem um mandado de prisão contra ele e não comparece para se entregar. Uhum. Não me parece que seja só ele estar em local incerto. A questão que o ministro decidiu foi o cidadão que pugnou pela oitiva. Olha, eu sei que eu sou foragido, sei que tem uma audiência no dia tal e eu quero participar dela. Exato. Por isso que eu falei assim, o efeito prático de negar isso. Talvez eu não negaria. Talvez eu acho que ele seja mais moral do que jurídico, né? Você quer dizer assim. Porque é mais essa questão de... Veja, o juiz é imparcial. É óbvio que o fato de ele estar foragido não interfere de ele ter feito ou não ter feito o crime. Claro que não vou condená-lo porque ele ficou foragido durante o processo. Isso não tem sentido nenhum. Né? Inclusive, um outro debate interessante foi aquela decisão recente, com todo respeito, que um desembargador chamou de animal, né, o réu, e por isso foi julgado parcial. O excesso da linguagem. Isso, o excesso da linguagem. Então, é óbvio que isso não... Mas nós estamos discutindo no plano do dever ser. O que é levar a sério um regime jurídico de respeito ao processo penal? Essa que, para mim, é a grande preocupação, de que você tenha o equilíbrio. Então, é só isso, é só essa é a questão. Veja, nós temos aquela súmula antiga, e para mim corretíssima, né, de que você não pode impedir alguém de propor revisão criminal porque está foragido. Sim. Aí, ok, tranquilo, você tem uma decisão transitada em julgado, mas você considera-se prejudicado, você tem uma prova, você pode propor ação, porque o direito de ação não pode ser condicionado a você se recolher à prisão. Ok. Aí é uma situação diferente, é uma situação, para mim, bem pontual e específica. Agora, quando eu vou tratar não de propor uma ação, mas eu estou tratando... Um ato processual específico. Isso me parece bastante... Pois é, nós vamos ter que voltar nesse tema depois. Eu vou me debruçar nisso, eu vou estudar um pouco.
Isso. Minha posição atual é que isso não viola, o indeferimento não viola o princípio da ampla defesa. Não acho. Só uma coisa que pelos argumentos que o próprio STJ, ao negar à época, já considerou. Só que é meio contraditório que eu falo. Mas se eu me deparasse com uma situação como essa, é bem provável que eu deferiria. Sim, só uma questão que eu acho bem importante. Independente de você ter uma ou outra posição aqui, nenhuma dessas posições é absurda, teratológica, não. Não mesmo. É uma bola dividida mesmo. Não mesmo. É um tema que, de fato, merece uma melhor reflexão. Não, e sem uma regulamentação legal é difícil, BD. Aí eu volto àquela crítica do judiciário se metendo onde não deve, em algumas situações. Sim. Porque dá uma decisão, e aí? A partir de então nós vamos ter que intimar, tomar os atos processuais dos réus que estão foragidos, porque o réu está foragido. Mas esse é um dos argumentos até do habeas corpus, né? Diz o seguinte, olha, a lei não proíbe réu foragido. Se não tem proibição legal, ele tem direito. É até essa questão da ausência de regulamentação foi um dos argumentos de assim, olha, se a lei dissesse expressamente, por isso que eu estou discutindo, nós temos que discutir até o que deveria ser, qual é o sistema, por isso que eu fui citar a Inglaterra, como é que o Brasil trata, porque interrompe a prescrição o réu fugir na execução da pena. Sim. Interrompe a prescrição o réu fugir. É falta grave na execução da pena o réu tá foragido. Não é o réu fugir na execução da pena, não é crime, mas é falta grave. E não é crime se ele não tiver violência ou grave ameaça, porque aí existe o crime é até um crime que cai muito em concurso, porque é um dos poucos crimes que evadir-se ou tentar evadir-se, ou tentativa tem a mesma pena do consumado. Tá no mesmo tipo. Então, assim, nós precisamos ter um cuidado muito grande e precisamos definir, de fato, qual é o regime jurídico que nós queremos para as decisões. Eu acho que, como eu falei, a minha preocupação... Mas, mais uma vez, uma decisão monocrática. A minha preocupação... Leva pro pleno isso é importante. Isso é importante porque você vai afetar todas as varas criminais do país, assim como afeta a decisão do tráfico ser ou não equiparado hediondo. Sim. A minha preocupação talvez seja até mais para o futuro, como deveria ser. Mas talvez eu fizesse a mesma coisa que você. Deixa rolar, né? Já está aqui, que eu vou tumultuar ainda mais o andamento do meu processo. Né? Porque o juiz ele tem... Também tem essa preocupação, né? Peraí, vou por mais que eu tenha dúvidas sobre a questão se deveria ser assim, qual é o melhor modelo. O tempo e alguns cabelos brancos vão deixando a gente mais escolado, assim. Antigamente alguém fazia algum requerimento que eu discordava, eu indeferia. Agora não, eu escuto todo mundo. Eu tenho alguma objeção ao Ministério Público? Ou então a defesa tem alguma objeção, algum requerimento do Ministério Público? Não tem? As partes querem, dependendo da situação, evidentemente, né? Por que eu vou me opor a isso? A minha dúvida no teu caso é se é cabelo branco ou é a perda dos cabelos. Também. Que vai viabilizando. Difícil agora esse negócio ser gravado, que as pessoas vão perceber. Ainda bem que botaram um chapeuzinho ali pra mim na minha caricatura. Bem que tem um chifre ali, né? Mas é viking, viu, galera? É viking. Sim, isso é importante. Chapéu de viking, pra ficar claro. Esconde a minha careca. E a gente grava uma vez por mês, né? Que a gente grava 2 episódios. Toda vez eu falo que no mês seguinte eu vou aparecer mais magro. Se você reparar, eu tô mais gordo do que o mês passado. Assim, coisa de 5 ou 6 quilos em um mês. Mas Nossa Senhora. Foi o frio que chegou só hoje. Mas isso provocou esse hoje acréscimo. Não veio nem aquela palha italiana esperta que não, graças a Deus. Eu trouxe chocolate branco da última vez a gente comeu. Mas gordo é horrível. Tá aqui, eu trouxe um docinho de leite. Isso porque eu tô de dieta, mas eu vou lutar pra perder. Vamos lá, vamos voltar. Vamos lá. A gente tem quantos minutos aí? Brincadeiras à parte. Nós só temos 10 minutos? Nossa Senhora. Foi o que eu falei, o episódio 3 vai ser, na verdade, breves comentários sobre o Tribunal do Júri. Não, vamos esticar 10 minutos a mais aqui, porque senão também a gente não pode nem chamar de episódio Tribunal do Júri, né? Tribunal do Júri e afins. Isso. A gente terminou o episódio passado sobre... Agora a gente corta... Não tô brincando aqui, não é pra cortar a edição não, viu? Assim, corta o raciocínio. Falamos esses 2 temas que eram importantes. Vamos voltar a falar sobre o Tribunal do Júri, então. Nós encerramos o episódio passado sobre competência no Tribunal do Júri.
a Constituição Federal fala que o Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, que são aqueles descritos no Código Penal. Acho que chegamos a falar, inclusive, sobre a questão do latrocínio, falamos isso, é uma questão batida já, né? O latrocínio, por não estar justamente dentro do Código Penal na classificação de crimes dolosos contra a vida, é uma jurisprudência bem antiga do Supremo Tribunal Federal, ainda que dois bens jurídicos sejam atingidos com latrocínio, que é o patrimônio e a vida, ou integridade física, isso não atrai a competência do Tribunal do Júri. Isso são duas coisas interessantes aí, André. Na verdade, três. Uma rápida. Isso é um exemplo de que você pode ampliar na prática o júri sem mudar a Constituição. Bastaria você fazer uma alteração legislativa, tirando o latrocínio de crime contra o patrimônio e colocando crime contra a vida, ampliaria a competência do júri sem precisar... Eu vou aproveitar esse gancho só para... Vou colocar, vou te devolver a palavra. Porque uma das coisas, para quem se recorda, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram da última vez. Podia ter feito isso de novo, né? Mas esqueci. Para o pessoal mandar algumas dicas, perguntas. E uma dessas perguntas foi se a competência deve ser ampliada. Qual era a nossa opinião sobre ampliação ou não de competência. E pode continuar falando. Vou já chegar nessa questão. A segunda, uma questão muito importante, que na prática é uma ampliação de competência que já está na lei. O júri julga também crimes conexos e continentes. Sim. Então você pode ter no júri crime organizado, você pode ter no júri um latrocínio conexo a um homicídio, você pode ter um estupro, qualquer ocupação crime. de cadáver. Pronto, é importante ter esse cuidado. E o terceiro foi uma questão que eu acho que caiu já tem algum tempo no concurso de Procurador da República, que é super interessante, que é um debate se genocídio deve ou não ir a júri, se o genocídio precisa, e se é possível. E a própria tratado internacional que trata do genocídio vai dar um exemplo de você praticar no genocídio consumado sem matar ninguém. Sim. Que é o caso de você esterilizar uma população. Você consuma o genocídio... O genocídio, a competência do júri, no caso do genocídio, é se ele for cometido através de homicídio. Exato. Não é isso? Sim. Não estou tão desatualizado. Não, assim, não, mas só esse detalhe que eu acho interessante, saber que você pode ter um genocídio consumado que não tenha sido praticado homicídio. Como no caso da esterilização de uma você tribo, inviabiliza, você viabiliza a continuidade, sim. Eu me lembro desse... Agora, esse debate, dessa pergunta que foi feita, é um debate muito interessante. Se nós devemos ampliar a competência do júri, se nós devemos ter um júri unânime, se nós devemos ter um escabinato, que era uma parte jurado, uma parte juiz, votando, não só aplicando a pena, mas votando. São critérios que a gente precisa... E uma crítica que é feita e com pertinência. Eu já li várias dissertações de mestrado discutindo isso, né? Se o júri representa o povo ou uma camada bem específica da população. Porque no interior, principalmente, a maior parte dos jurados são funcionários públicos, a maior parte... Então porque dá menos trabalho, digamos assim, né? Quando você vai formar a lista, a pessoa que está na iniciativa privada sempre tem uma restrição maior de participar do júri. Então é isso mesmo. Sim. Acontece mesmo. Por mais que você diga que é um munus público, ela vai dizer, tá, mas eu vou perder meu emprego, eu vou ter uma... Então eu não Nem quero... todo empregador compreende Exato. Esse munus público, né? Se eu não estou enganado, eu não sei se ainda tramita, ou eu me recordo de todas as vezes que eu estudei competência, que existia um projeto de lei para transformar crimes contra a administração pública, a competência ser julgados pelo júri popular. Não sei se havia o projeto e aí não há mais, foi arquivado, ou se está lá parado, foi uma proposta, mas me recordo sim. E nós já tivemos anteriormente, depois eu vou puxar aqui na cachola qual crime, antes de 88 nós tínhamos um outro crime que era competência do Tribunal do Júri. Originariamente eram os crimes de imprensa, né? Originariamente eram os crimes de imprensa. É isso mesmo. Então assim, a gente precisa ter cuidado, porque tem que discutir qual é o melhor modelo. Essa é a grande discussão. Os americanos privilegiam o júri. Assim, privilegiam o júri quando vai, porque 90% a 95% acaba no plea bargain. Mas quando vai, aí de fato, há essa ideia, aquele sentimento de ser o próprio povo julgando. Eu tenho... Se eu não já fiz uma indicação aqui, faço de novo um documentário da Netflix chamado 13ª Emenda,
Acho que eu já fiz, mas eu reitero. Vale a pena. É uma que fala sobre a extinção da escravidão nos Estados Unidos. E como isso se transformou, como efeito prático, na prisão da população negra. Né? Porque foram criados diversos crimes de vadiagem, né? Como se ele fosse, né, equiparável aqui no Brasil, vadiagem, etc, etc, e que acabou gerando, na visão do documentário, né, um negócio muito lucrativo, né, de prisão para a população marginalizada, né, que a gente não duvida que de fato aconteça, inclusive no Brasil também. E o interessante é que quando você falou do plea bargain, né, é que eles fazem em determinado momento uma crítica. Eu citei isso na minha dissertação de mestrado até. Sim. Uma crítica justamente o fato do plea bargain ser feito sem a participação do magistrado. Sim. Porque minha dissertação tinha a ver com poderes instrutórios do juiz, né? O Brasil teve um problema parecido no seguinte aspecto, né? Não houve nenhuma política pública inclusiva para aqueles que estavam se tornando livres. Você virou livre para morar debaixo da ponte. Talvez nem nos Estados Unidos também. Então você acaba que tem um déficit histórico, isso é uma das discussões das ações afirmativas, justamente por esse problema histórico, né? Que do ponto de vista não foi nada. 100 anos não é nada. Eu vou reiterar uma coisa que eu falei antes. Sou um defensor do Tribunal do Júri. Eu acho que ele precisa ser aperfeiçoado. Tem gente que fala assim, ele tem que ser extinto. Primeiro que não pode, a cláusula pétrea. As pessoas falam isso, né, como se fosse simples o legislador alterar a Constituição numa cláusula que é pétrea. E simplesmente não pode. A competência mínima que hoje é estabelecida na Constituição Federal para julgar os crimes dolosos contra a vida está estabelecida numa cláusula pétrea e não pode ser alterada. Então, há aquele debate se a cláusula pétrea, ao invés de proteger, pode ser o fim da Constituição. Porque se o povo quiser mesmo, faz logo uma nova Constituição. Esse é meu medo. Eu também tenho esse medo. Se fizerem uma nova Constituição, acho que a gente vai ter que virar Uber, porque eles não vão prever a figura do juiz. Outra questão que se discute com todo respeito ao Uber, mas porque todo mundo que perfeito. acaba indo para uma profissão que não me corta isso. Não, corta não, deixa isso mesmo. Corta só isso que eu falei agora, assim, essa parte que eu falei, corta isso. Aí você pode cortar. Porque assim... Só fala assim, só para eu não perder. Quando eu falei assim, vão virar Uber, aí tudo que a gente discutiu até agora você corta, beleza? Porque, infelizmente, abrindo um parênteses, é uma verdade, André. Hoje tudo para a magistratura parece que é privilégio, tudo para a magistratura parece que é favor. E quando você tem uma série de ônus de julgar alguém, né? Carnelucci falava que se um homem pensasse o que precisa para julgar outro, ele jamais aceitaria ser juiz, porque você tem toda uma responsabilidade, uma carga que não dá para comparar, com todo o respeito, à iniciativa privada. É difícil você qualificar isso. O que custa prender ou soltar uma pessoa? Liberdade de alguém. O que custa definir se a criança vai ficar com a mãe ou com o pai? E esse ônus é para alguém. Alguém vai ter que assumir esse ônus. Vai ser um robô? Você vai permitir que seja um robô? Você vai permitir... Então, infelizmente... Uma consequência natural da função de julgar é desagradar. Porque quem perde odeia. Como tem um livro que fala assim, o azar dos juízes é que são imparciais e são julgados parcialmente. Porque o julgamento do juiz é de acordo com se eu ganhei a causa ou se eu perdi a causa. Você ganha um inimigo ou um ingrato, de besta bestial, né, de burro a gênio. Tem hora que ambos não gostam, né? Que é uma prova maior de imparcialidade. Quando os dois saem com raiva, você tem uma prova maior de que você tentou ser imparcial. Não é um assunto, não, mas eu digo assim, e com todo respeito a todas as carreiras de Estado, carreiras jurídicas. Muitas carreiras querem a equiparação com a magistratura, como tem o Ministério Público hoje. Eu não acho que isso eu acho isso válido, acho sim. Só que nenhuma carreira jurídica tem a responsabilidade que tem a magistratura. A que mais se assemelha é o Ministério Público, concordo. Mas nem o Ministério Público, e respeitosamente falo isso, né? Tenho grandes amigos promotores e sei do tamanho da responsabilidade do Ministério Público, mas são diferentes. São responsabilidades distintas. Na verdade, a responsabilidade com a decisão final, com a prisão ou a soltura, com a destituição do poder familiar ou não, com afastamento do lar ou não, ela é muito grande. Na verdade, eu estou dando alguns exemplos, né? Nós temos problemas do contrário, né? Hoje a luta é antiga, desde a emenda, por incrível que pareça, da justiça se equiparar ao MP. Sim. Porque até o quinto você não consegue... A Constituição...
Você não Mais o consegue nem contrário. mais hoje candidatos para o quinto, porque o cara sabe que vai perder no bolso se sair do MP, vai perder uma série de situações que eu não digo que eles estão errados de ter, o que está errado é o juiz não ter. Essa que é a questão, porque nós temos que definir de fato o que se espera. É óbvio que isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Serviço público te afasta da pobreza, mas te afasta da riqueza. Fecha duas portas. Você não vai ser rico no serviço público. Não é possível, não tem a menor razoabilidade você imaginar isso. Mas também, independência, se você não for adolescente rebelde, independência começa no bolso. E independência começar no bolso é com padrão de vida. E padrão de vida você tem que dizer qual é o padrão de vida que você espera. O que é razoável. Como a escola, educação, quantos filhos, como é. Enfim, não é padrão para luxar, mas o que é o mínimo que você considera razoável. Eu preferia que, como diz John Rawls, o véu da ignorância, né, para discutir. Como nós somos juízes, acaba que a gente tem uma posição, um lugar de fala que dificulta. Uma pré-concepção. Dificulta. Mas a gente precisa que o respeito à magistratura seja, de fato, efetivado. Mas, enfim. A gente divagou um pouquinho sobre... Loman aqui agora. Sobre Loman, sobre essas questões. Não, mas isso não é só menos importante, não. Só é importante. Até porque eu não tenho nenhum problema em firmar essa posição pública, né? Claro. Faço isso no movimento associativo, faço isso aqui no podcast. Só não é o principal objetivo, não, mas a gente precisa também colocar o pingo nos is de vez em quando. Só uma questão que eu acho bem interessante. É um debate, se você voltando, né? Se eu posso superar uma cláusula pétrea por plebiscito. Alguns defendem que o plebiscito, como aí o próprio povo, poderia ser uma forma de superar. Alguns falam em dupla revisão, como aconteceu em Portugal. Você faz 2 emendas, enfim. Muda a Constituição e depois muda de novo. Exato. Você primeiro tira a emenda do que proíbe, porque ela própria não seria pétrea, e depois você faz. Me parece também um paradoxo você conseguir petrificar os outros e não a si própria. É meio estranha essa situação. Mas, enfim, o fato é que, às vezes... é uma questão de composição, de ser uma necessidade. Aquele texto não atende mais, mas é pétreo. Então essa é uma preocupação também, porque quem é contra, e eu fico muito preocupado, mas explicando como são as correntes, né, fala o seguinte: toda geração é livre para traçar seu destino. Nenhuma geração é melhor que outra. Se fosse assim, de 10 em 10 anos, teríamos que ter uma nova Constituição. Nos federalistas falam de 20 em 20. Então acontece. Isso às vezes é necessário, o povo está... Agora, por outro lado, você justamente usa a Odisseia de Homero, Ulisses, que se amarra para resistir ao canto das sereias, a necessidade de proibir determinados temas do varejo dos interesses momentâneos. Se a gente deixasse aqui no Brasil, com todo respeito, a pena de morte a debate, ia ter pena de morte mês sim, mês não, sendo colocada e ampliada. Em votação no Congresso. Então esse cuidado a gente tem que ter. Cada crime grave. Deve ter algum projeto iniciado por algum parlamentar prevendo isso. E aí, voltando a um questionamento que me foi feito também no Instagram, sobre se eu abertamente sou um defensor do Tribunal do Júri. Eu acho que ele precisa sim ser aperfeiçoado, né? É inconcebível a demora no julgamento, de você conseguir fazer um julgamento no Tribunal do Júri. Eu acho que a gente precisa discutir a forma de como o julgamento é feito em plenário. Eu acho que tem muita discussão que pode ser feita, mas excluir a competência do povo para julgar os crimes capitais, né, que são os crimes mais graves, eu acho que seria um retrocesso. Eu verdadeiramente, não é retórica nem ilusionismo da minha parte, acreditar que é uma forma de democracia mesmo do Poder Judiciário. Ainda que a gente critique como são as listas dos jurados. A gente teria que talvez aperfeiçoar isso também. Sim. Aperfeiçoar a votação, o debate sobre fundamentação me parece importante. Saber. A gente discutiu clemência, mas, por exemplo, alguns até ponderaram. Tá, e se o cara estiver ameaçado pelo crime organizado? Se tu não fundamenta, tu não vai saber. Apesar de que o cara não vai fundamentar nunca. Olha, eu tô absolvendo porque eu fui ameaçado pelo crime organizado, mas isso dificultaria uma absolvição manifestamente contrária à prova dos autos. Então, assim, a gente precisa, de fato, ver qual é a melhor forma de aprimorar realmente o júri. Claro. A gente tem quanto tempo ainda? Só para eu saber se a gente já entra... Tem mais ou menos aí? Tá ok. Tem mais uns 5, 10 minutos aí, BD. Vamos finalizar o tema de competência. Eu separei mais uma última coisa para falar aqui sobre dolo eventual e competência do Tribunal do Júri. Há pouco tempo atrás nós tivemos um julgamento bem interessante, que foi
cobertura, né, pela imprensa nacional, que foi aquele julgamento da Boate Kiss, né, em que se discutiu de fato o dolo eventual. A gente não vai conseguir tecer aqui a minúcias, né, sobre o que é dolo eventual, culpa consciente, daquelas classificações do direito parte geral aí. Até porque, um parênteses, um dos conceitos que mais está mudando e que requer uma série é a concepção de dolo. Dolo sem vontade, dolo como atribuição, qual é o papel do dolo, o que é dolo, se deve existir 2, 3 tipos. O projeto de Código Penal, pena diferente para dolo eventual em relação ao dolo direto. Outro debate se a pena deveria ser igual, se deveria se manter. Pois é. Enfim, há uma série há uma série, de fato, de situações que impede da gente entrar a fundo nisso. Tem pelo menos uns 10 livros hoje sobre dolo, interessante. Dissertações, tese de doutorados, pela Marcial Ponte, do Eduardo Viana e vários outros. É um debate realmente muito... Tem muito tempo que eu fugi das aulas de direito penal parte geral. Eu gosto da parte especial justamente porque há um balaio de gato muito grande aí. É óbvio que eu já estudei muito, sei, mas eu tenho fugido das aulas de dar aula, de ministrar aula de penal parte geral. Eu tenho lá minhas cadeiras, assim, digamos assim, na pós-graduação, processo penal e penal parte especial. Eu prefiro falar da parte especial. E todo um debate sobre neurociências e a influência da neurociência na formação da vontade, etc, etc. Isso é outra loucura muito, muito interessante. Muito, né? Mas enfim. O cidadão que teve um aneurisma, um câncer no cérebro, que mudou a alteração. É um negócio... É muito interessante. Um debate. Mas vamos lá, não é a questão que iríamos trazer aqui, mas de fato é o seguinte, de quem teria ali a competência para definir a ocorrência ou não do dolo eventual. Vou especificar. O juiz na primeira fase, porque no júri nós temos um procedimento de 2 fases, né? A primeira fase, que é onde você vai tratar da admissibilidade para ir ao tribunal do júri, e a segunda fase, que é de fato o julgamento. NUT, se eu não me engano, fala em 3 fases, né? Mas majoritariamente compreende-se aí 2 fases. E se o juiz togado, no caso, na primeira fase, pode ingressar na questão relativa ao dolo eventual, ou se ele estaria invadindo a competência dos jurados. Esse é um debate que talvez a gente poderia falar aqui, se é possível ou não. Eu queria saber a opinião do BD. Eu cada vez me convenço que na pronúncia menos é mais. O que o juiz tem que fazer na pronúncia é o mínimo, porque de algum modo aquilo ali pode, tanto que a lei proíbe utilizar termos mais incisivos. Agora é claro, para ele reconhecer, porque se ele entendesse que não houvesse o dolo, ele era obrigado a desclassificar. Então, só para lembrar, o juiz tem 4 possibilidades, né, quando termina a primeira fase. Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Então, ele tem que falar alguma coisa. Ele não tem como não falar. Ele vai precisar falar, mas ele, para mim, tem que ser bem econômico. Ele deve apenas falar o necessário para... passa por uma discussão daquela questão da dúvida. Porque, inclusive, se aplicamos o indúbrio pro réu ou o indúbrio pro societá na pronúncia. Nós temos, inclusive, essa acepção. E, assim, durante muito tempo, as decisões dos tribunais superiores, você pode ainda encontrar hoje, eles afirmam categoricamente que, no momento da pronúncia, aplica-se o indúbrio pro societá. Mas a doutrina esmagadoramente majoritária compreende que não existe indúbio pro societá, nem na pronúncia. Existe uma decisão do ministro Gilmar Mendes, inclusive, que ressalta isso bem especificamente, dizendo o seguinte: olha, não se trata de, havendo dúvida, manda para o júri, né? A depender da dúvida de que você está tratando, você tem que absolver e não encaminhar para o tribunal do júri. A questão para mim, a gente tem que diferenciar estándar de prova de novo. Mais uma vez. A questão do... Veja, para mim ali é preponderância da prova. Se prepondera a prova no sentido, vai no sentido que ela prepondera. Se o juiz termina e fala assim, tá meio a meio, mais ou menos, não sei, tô na dúvida, aí, meu amigo,
não existe indúbio para societar. Porque, na verdade, é o seguinte, aí é aquele problema kantiano. Eu estou transformando essa pessoa... Pra duas para outra, então... Se for um pouquinho mais para lá, ok. Um pouquinho mais para cá, ok. Você decide o que foi um pouquinho mais. Precisa de uma regulamentação sobre standard probatório. Eu estou cada vez mais convencido disso. Agora, se dá empate, se o juiz realmente não sabe, porque é aí que entra os indúbios, é porque o juiz não pode fazer o non-liquid, né? Aí tem que ser o favor rei. Aí ele tem que ou desclassificar ou absolver. Depende de que contexto. Porque você tem que ter esse cuidado, que muitas vezes na capital, por exemplo, você desclassifica e não pode julgar, porque você não tem competência. Você tem que desclassificar e mandar para uma das varas. Praticamente só varas únicas que o juiz teria competência de... Ou varas com duas competências, que o juiz criminal acumula competência criminal inteira. E no caso de tentativa, às vezes, por exemplo, é uma coisa assim, pouca influência entre uma tentativa de homicídio e uma lesão leve que vai para juizado. É uma coisa pouca. A diferença é pequena. 12 a 30 anos com a redução e o outro 3 meses a 1 ano. De juizado ainda. E com toda a consequência, que se você muda, você teria que voltar para garantir a fase de transação penal, oposição, enfim, todo um problema. Na verdade é o seguinte, eu trago até um julgado aqui do STJ, ministro Rogério Schietti é o relator, no informativo 623, foi até de 2017, não é tão novo, digamos assim, só que eu consultei aí de ontem para hoje, não há uma alteração significativa, e ele fala o seguinte, olha, na primeira fase do tribunal do júri, ao juiz togado cabe sim apreciar a existência de dolo eventual ou culpa consciente no condutor do veículo, que após a ingestão de bebida alcoólica ocasiona acidente de trânsito com resultado morte. É o que eu penso, porque ele tem que decidir se ele pronuncia ou não, e não tem como ele desclassificar ou pronunciar sem entrar no mérito. Rapaz, mas é com economia. A posição, isso que eu ia falar, a posição do juiz na primeira fase é tão delicada, porque ele tem que ficar ali no limiar entre o excesso de expressões, né, que chama de excesso de vocabulário dele. E a omissão primordial. Isso aí. E a omissão. Porque quando você diz categoricamente que não há dolo eventual, que na verdade se trata de culpa, você está antecipando, de fato, o julgamento de mérito. Mas essa era a discussão, inclusive, mas como é mais benéfico... Eu não discordo, né? Não. Eu acho que o STJ está certo nisso. Sim. Mas eu falo que assim, a postura do juiz ali é muito complicada. Claro. Por isso que eu percebo que... E eu percebo isso porque fui juiz de júri há muito tempo. E aí a gente acaba acompanhando todas as decisões da competência que você está. Os juízes têm uma postura nesse sentido mesmo. Não estou na dúvida, jurado. Deixa o jurado decidir. Não é assim. Não é assim que a Constituição determina, não é assim que o Código determina. E a parte penal é um problemaço. O Israel Jório, um colega lá na FDV, ele tem um artigo muito interessante, porque conheço a posição dele, mérito, para mim, é caso a caso. Não dá para fixar que é sempre dolo eventual. Diferente, por exemplo, de racha. Racha, para mim, é tranquilo. Ninguém que faz um racha... É difícil não admitir no racha um dolo eventual. Será? Pra mim é. Você já viu as discussões sobre isso também? Vamos lá. Eu sempre tive essa postura. Pra mim, eu tenho muita dificuldade. Eu sempre tive essa Embriaguez, postura. não. Eu sempre tive essa postura, eu sou racha, não consigo entender. Mas já vi advogado defendendo isso. Piloto de Fórmula 1 que tem uma habilidade. Não é só isso, não. Ele fala o seguinte: não precisa nem no exemplo do piloto, que o exemplo de piloto é exemplo de livro de direito penal. Ele fala o seguinte: olha, o cara que tá cometendo um racha, ele acredita piamente que ele tem total controle sobre aquela máquina. Sim, porque ele também não vai se colocar em risco. A questão de não se colocar em risco vale para tudo. Sim. O Israel fala isso. Sim. Eu me lembro dele, eu lembro de uma palestra dele que eu participei junto, assisti, depois falei também, e ele dizia isso: olha, você vai, ao admitir que no crime de trânsito, todo crime, nós tenhamos a ingestão de bebida alcoólica, que o cidadão assume o risco de matar, vocês têm que estar admitindo que ele assume o risco de morrer. Porque ele está se colocando também em risco. E muitas vezes, ou ele se acidenta gravemente, ou ele até mesmo morre. Claro. Né? Mas a autocolocação em risco, no que tange... É uma discussão interessante. Claro. Eu acho que essa discussão, inclusive depois da alteração do Código de Trânsito Brasileiro, que determinou uma pena mais grave de reclusão
né? Para o crime culposo cometido na condução do veículo automotor, era inclusive mais difícil você caracterizar o dolo eventual na ingestão de bebida alcoólica. Porque hoje tem um crime específico culposo no Código de Trânsito Brasileiro. Não que seja impossível de você classificar, mas eu acho muito mais difícil hoje. Sim. Acho muito mais difícil porque o legislador parece que quis dar um tratamento mais rigoroso ao crime culposo, né? Continua sendo crime culposo, né? Com todas as restrições. A exemplo, a pena pode ser grave, se eu não me engano, a pena máxima é 8 anos, né? Então, dentro de um contexto do que era antes, é um aumento significativo, mas não cabe prisão. Perfeito. Por exemplo, porque é crime culposo, ainda que seja reclusão. Enfim, a discussão que eu queria trazer aqui, na verdade, é sobre competência mesmo, né? Pode o juiz, togado, na primeira fase? Pode. Ele pode adentrar na questão do dolo eventual, sim. Ele pode desclassificar. Não significa que porque se fosse assim, tudo que fosse denunciado e tudo deveria ser pronunciado e encaminhado para os jurados, que são sempre os juízes naturais. E continuamos com aquela incongruência, né? Por exemplo, da lesão culposa do Código de Trânsito, que a lesão culposa do artigo 303 tem pena de 6 meses a 2 anos. Que é o dobro da dolosa leve. Então, se o cara eu não fiz porque quis, porque aí a pena dele é melhor, ele fala, quis mesmo. Se for leve. Se for leve. Mas tu coloca, vira um paradoxo, né? Eu vi ele pisando na faixa e bati nele mesmo. Deu essa manchinha aí na perna, que vai ter uma pena menor. É uma loucura. Pois é, coisas do nosso legislador. Então, a gente chegou aí ao final, não sei se a gente passou um pouquinho, mas talvez aí 60% do tempo a gente falou de uma situação que não especialmente Tribunal do Júri, mas eu tinha ciência de que a gente deveria ter aí uns 4 episódios mesmo para esgotar nunca, né, mas para tentar falar o máximo sobre o Tribunal do Júri, porque eu sei que é um tema que demanda aí demanda muitos poréns, né, muitos questionamentos. E como a gente grava os 2 no mesmo dia, o próximo vai ser só júri. Fique só tranquilo júri. Que agora o próximo é 100% júri. A gente vai entrar para finalizar aí, se Deus quiser, esse tema. E aí, né, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, mais uma vez agradeço aí a audiência, né, e reitero, sigam o nosso canal, podcast Processo Penal Ragnarok no YouTube, ative a notificação lá através daquele sininho para que vocês recebam a atualização. Para quem assistiu o episódio 16 no YouTube, a gente complementou agora, já fizemos a correção lá, porque faltou. Quem ouviu no Spotify, nas outras plataformas, não tiveram problemas. Mas aqueles que assistem no YouTube, tem lá agora a oportunidade de assistir todo o episódio, que acabou faltando um pedacinho lá no final. E no mais, agradecendo mesmo aí, mandando um abraço a todos. Valeu, saudações bicolores, até a próxima. Grande abraço, galera. Valeu.